Seja muito bem-vindo ao meu canal, pode ficar sentadinho, pega papel e caneta, anota tudo porque nesse vídeo eu vou te explicar de onde vem esse medo de falar em público, de onde vem esse desconforto e por que é que você trava sempre que você sabe que está chegando uma oportunidade ou uma necessidade de você se expor. Então nesse vídeo eu vou trazer para você os 3 principais gatilhos que bloqueiam a sua comunicação. Nós vamos falar especificamente da rejeição, né, o seu senso muito ligado com a rejeição. A gente vai falar de memórias de insucesso que provavelmente estão em seu subconsciente e geram bloqueios e gatilhos altamente prejudiciais a você. E nós vamos falar também da ansiedade pré-ação, que é um grande problema que causa o bloqueio nas pessoas e quase sempre nos leva ao fatídico branco. Travei, deu branco, e agora? Então fica comigo porque eu vou trazer essas soluções para você, você vai entender por que isso acontece e como você pode verdadeiramente virar esse jogo. Mas é claro que é depois da vinhetinha, né? Aquele jabazinho rápido para você me conhecer, tal, pum, e na sequência a gente fala disso. Fica aí. Muito bem, estamos de volta, portanto quem me acompanha nesse canal sabe que aqui só tem conteúdo de palco, de qualidade, conteúdo técnico, até porque eu sou mestre de cerimônias corporativo e também de governo. Então, eu faço muitos eventos e vivo os palcos e divido toda a minha experiência com os meus alunos e coloco nesse canal o conteúdo do meu curso, conteúdo técnico. Então, aqui você vai aprender com quem vive os palcos, com quem fala para plateias numerosas dia sim, dia não. Então, eu trago para você verdadeiramente a minha vivência. Então, fica comigo, já vá anotando, dá o seu like para a gente compartilhar esse conteúdo e se inscreve no meu canal se oratória interessa para você. Mas o grande passo que eu vou dar agora e junto com você dentro das primeiras perguntas que você deve estar se fazendo é: por que eu tenho tanto medo de falar em público? E por que este medo ele é tão fervoroso e tão prejudicial para a minha profissão, para a minha vida pessoal e também na minha jornada? Olha só, o medo de falar em público para algumas pessoas é uma das emoções mais fortes que existem. Tanto é que há pesquisas que a gente pode constatar e observar que representam mundialmente de 60% a 70% entre os maiores medos da humanidade. É incrível isso, mas tem pessoas dentro de pesquisas que relatam que até tem mais medo de falar em público do que de morrer. E aí quando a gente compara com medo de barata, medo de andar de bicicleta, medo de bichos peçonhentos, medo de altura, enfim, entre diversos tipos de medos e fobias, o medo de falar em público está entre um dos primeiros e mais fortes. Agora, por que isso é tão perigoso na tua vida, na tua existência, na tua carreira profissional, na tua vida pessoal? Porque seguramente este medo é um cerceador de oportunidades para você. E claro, quem tem medo de falar em público não abraça oportunidades, não se expõe, não se protagoniza, não consegue ter uma imagem extrovertida e de alguém que pode abraçar oportunidades melhores. E provavelmente você já vivenciou isso aí na tua empresa, no teu meio de trabalho, vendo pessoas que nem são tão boas no que fazem, nem são tecnicamente tão entendedoras de determinado assunto ou de determinado setor, mas foram agraciadas ou foram promovidas ou se destacaram ou receberam promoções ou posições de destaque mesmo não entendendo também do assunto. E por que será que isso aconteceu? É muito óbvio. Observe, muito provavelmente porque essas pessoas são mais extrovertidas, se comunicam mais, elas ousam mais, elas transitam melhor entre as áreas, elas atendem melhor o cliente, elas se comunicam de forma mais objetiva, clara e fácil. Isso tudo está representando a importância da oratória na sua vida. E aí, claro, você vai dizer, mas aí é um dom. As pessoas que conseguem se protagonizar através da comunicação são pessoas que receberam um dom divino, então não é para mim. E aí esse é o grande erro que a maioria das pessoas cometem, porque não entenderam que a oratória é uma habilidade treinável e ela não é um dom. É evidente que algumas pessoas possam até ter um pouco mais de facilidade, eu diria, mas não significa que foram abençoadas, esse aqui vai ser um grande comunicador. Não, é uma habilidade treinável e você também pode. Então, me acompanha, já dá um like, se inscreve no canal, porque tudo que eu vou falar aqui e o que eu coloco aqui é voltado para você melhorar a sua comunicação. Primeiro grande erro que bloqueia e que trava a sua mente é a ansiedade pré-ação. Então, entenda que esta ansiedade que geralmente nos acomete 10 minutos antes, 5 minutos antes e para algumas pessoas dias
antes de uma apresentação pode ser o grande gatilho e o bloqueio principal que faz você perder o centro. A falta de gerenciamento emocional e essa grande ansiedade incontrolada impede você de melhorar, de se sentir mais comunicador, de entender que você pode e de aprimorar essas habilidades técnicas na sua vida. Então você primeiro precisa começar a entender por que você tem essa ansiedade muito forte e como a gente pode virar essa chave, que aliás é um dos assuntos do meu método no meu curso. Como é que eu ajudo os meus alunos a destravar? A primeira grande preocupação e entendimento é entender, sacar por que você anda com janelas de pensamentos negativos quase sempre muito abertas e afloradas. A ansiedade pré-ação, que é o grande primeiro gatilho, ele é quase sempre decorrente de pessoas que possuem pensamentos negativos muito aflorados e quase sempre acreditam que vai dar ruim, que não vai dar bom, que ela vai travar. Ela foca muito a energia no erro, no problema, no e se der muito ruim. Então, quando ela mentaliza demais essas emoções negativas, além dela atrair, ela perde todo o centro emocional dela e o equilíbrio que é tão importante para ela poder falar melhor. Então, há um exercício de gerenciamento emocional, fechando janelas de pensamentos negativos e fazendo as pazes com o público e entendendo que as pessoas que estão lá, elas não são seus inimigos, elas não querem o teu mal. Até algumas podem, eventualmente, a depender de quem podem até querer, mas de maneira geral, você tem que pensar na maioria. A maioria está lá para ver um bom conteúdo, quer te ouvir, espera de você uma solução, uma ideia criativa. Há um positivismo no seu público que você quase sempre não consegue enxergar. Então é preciso trabalhar essa emoção. Primeiro ponto. O segundo grande gatilho que eu falei já no início e quero trazer para você é a tua relação com a rejeição. Veja como isso é tão severo. As pessoas estão sempre muito preocupadas com o que pensam delas. Quando eu entrar para falar em público vai todo mundo me olhar, aquilo me incomoda e eu vou ficar assim, o que estão pensando de mim? Por quê? Porque eu estou muito conectado com o senso de rejeição. A aprovação para mim ela é tão importante que eu não consigo fluir. Eu gasto tanta energia preocupado se estão me aprovando que eu perco o fio da meada na minha mensagem. Eu estou tão preocupado com o que pensam de mim, com o olhar ali de rejeição ou aprovação, se eu estou indo bem, se eu estou indo mal. Eu preciso tanto ser aprovado que eu travo e esqueço que eu tinha que falar e me desvio do meu roteiro. E isso é um grande problema que envolve foco central e senso de rejeição muito apurado que precisa ser trabalhado. Não gaste energia nessa hora com isso. É um trabalho mental, de gerenciamento emocional que a gente aplica muito no meu método, no meu curso, que aliás eu convido você a começar. O link está na descrição, o link está na bio da descrição, eu gerei um cupom de desconto para você começar hoje mesmo. Então são 40 aulas que eu gravei e lá nesse método eu falo muito disso. E essas pessoas que estão conectadas com a rejeição e conectadas com o senso de aprovação sofrem o bloqueio e perdem o foco e acabam indo mal. Terceiro gatilho que eu falei aqui, que é muito fatal e difícil de ser entendido, são as memórias de sucesso, modelo mental e subconsciência. Olha que perigo isso. Quando você é criança, você foi criança, e se a tua geração é a minha, né, de 1975, 80, eu já estou falando a minha idade, ai meu Deus do céu. Se você é dessa geração, é a geração do bloqueio, da criança não se expressa, a criança não fala quando o adulto conversa, criança não dá opinião, criança não participa de assunto de adulto. Então, toda essa mensagem repetitiva na nossa infância cria um adulto introspectivo que não vê a sua expressividade como um direito, não diz o que pensa, não participa e quando vai para o mercado de trabalho vai cheio de bloqueio. Eu vou além. Se você passou uma grande vergonha na infância, se você foi fazer uma apresentação na escola e riram de você, se você foi motivo de chacota, tem N circunstâncias no teu subconsciente que você às vezes nem sabe, nem entende, mas que aflora quando você vai se expor em público. Olha que louco isso. E essa emoção, ela se aflora, ela não faz ligação com o porquê, você não entende, o que você apenas vive é o sentimento, você apenas sente. Você não entende, você apenas sente. Sente o frio na barriga, o suador, as borboletas no estômago, você pensa que vai dar ruim, você trava, e aí ao travar você está convencido de que falar em público não é para você, porque não é um dom, e você acha que não é uma habilidade treinável, que é um dom, e aí você corre, rapa fora, porque o teu cérebro quer te proteger, então ele te convence a fugir. Na adrenalina acelerada, que é o que acontece,
Só duas emoções, o enfrentamento ou a fuga, e dependendo do seu medo é fuga. Você foge e aí você perde a oportunidade e desiste de desenvolver a sua comunicação. Esses 3 gatilhos são primordiais na construção do medo de falar em público, no teu bloqueio e impede você de falar bem. Em resumo, quase sempre é o que acontece e é o que acontece com os meus alunos, de maneira geral, com a maioria das pessoas. Como é que a gente vira essa chavinha? Você está me perguntando. Matou a charada, como é que eu melhoro isso? Primeiro, método para você começar a construir uma nova mentalidade, um novo mindset, uma nova personalidade comunicadora através do aprendizado do gerenciamento emocional, novas emoções, novos pensamentos, novos modelos mentais, para você começar a se desconectar disso que há de ruim. E aí, na sequência, a gente vai para exercícios técnicos, onde você vai aos poucos se expondo, gravando um vídeo, gravando uma voz, uma locução, para aí, na sequência, você se ouvindo, começando a perceber como é que está a sua comunicação. E aí, claro que a oratória, ela oferece uma série de habilidades e exercícios técnicos que envolvem projeção vocal, impostação, dicção, clareza, projeção, tem todo um aparato técnico que a gente traz no estudo da oratória e que eu trago no meu curso e no meu método que vão transformar a sua mensagem, fazendo com que você pegue essa energia negativa e esse medo e transforme em combustível para você acelerar e falar muito bem. E aí o céu é o limite quando você entra nessa fase, que aliás é o que eu proponho sempre. E nesse canal tem muitas aulas sobre isso e no meu curso a gente mergulha tecnicamente sobre isso. Então, daí vai para a habilidade técnica de você trabalhar dicção, articulação, voz, projeção, impostação, cadência, ritmo. Aí a gente vai para as técnicas dos profissionais. Aí nós vamos por um outro passo, que é o passo transformador com ferramenta técnica para você falar melhor. Então entenda que primeiro a gente precisa vencer esse medo, controlar essa ansiedade, entender porque esses modelos mentais eles te amarram tanto e prejudicam a tua comunicação e aí você está perdendo chance e oportunidade profissional. O grande problema disso é que você perde oportunidade, os outros passam na tua frente, pessoas piores que vocês abraçam aquilo que poderia ser teu, por quê? Porque você continua achando que falar em público não é para você e que oratória não é para você. Esqueça isso, vem comigo, mergulha nesse canal, entenda esses 3 modelos de gatilhos que são prejudiciais e vamos virar essa chavinha juntos. Então eu convido você a mergulhar no meu curso que já está livre, 40 aulas que eu gravei, link na descrição, link na bio e cupom de desconto aqui na descrição para você começar a estudar já, imediatamente, hoje mesmo, agora. Acessou o curso, destravou, você já tem acesso a todas as aulas e vai ganhar de presente um bônus de 1 hora eu e você numa mentoria para te ajudar a destravar. Isso é um presentão para quem me acompanha aqui no meu canal no YouTube. Então se você gostou desse conteúdo, já dá um like, se inscreve no canal e corre lá na descrição para a gente começar a estudar hoje mesmo, que eu tenho certeza eu vou virar a chavinha da tua história e você vai protagonizar a sua comunicação. Deixarei outros vídeos para você aqui, eu sempre erro, né? Mas eu vou tentar assim, ó, aqui, ó, outros vídeos para você maratonar sobre o assunto e eu vou te esperar em aula, até porque o curso está com preço promocional e não tem tanto conteúdo técnico em tanto volume nessa qualidade por esse preço. Vai lá, depois você vai me dar razão. Um beijo no coração, a gente se encontra numa próxima. Até lá. Fui! Valeu!